Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com ele, o mestre Aloísio Guigino. O mestre não veio, mas o Aloísio manda um abraço a todos os companheiros. E ela, Luiz Guigino, quem é ela? Que Jesus nos conduza. Ele até ficou tão emocionado que ele tossiu, ele não consegue falar. Engasguei. Ele não consegue falar o nome dela. Agora... Maria de Fátima Miranda de Vasconcelos. Não tem o D. Não tem o D. Sem o D. Sério. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Estamos juntos aqui, né, para estudar o livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 1º, não é isso? Isso. No tópico Diversidade dos Espíritos. Nós estamos aí no diálogo de Allan Kardec com o visitante. E vamos retornar aqui à pergunta do visitante, que é a seguinte: sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade nesses conflitos de opiniões diversas. Como distinguir-se o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. A pergunta do visitante origina-se das questões anteriores, quando Kardec fala que os espíritos apresentam uma grande diversidade, assim como nós, seres humanos aqui, temos também individualidades. Nós temos conhecimentos diferentes, entendimentos diferentes. E aí o visitante diz: o que adianta então conversar com esses espíritos? Qual a utilidade disso? O que a gente vai ganhar, já que eles são tão diferentes? Tem os superiores, os inferiores, aqueles que são debochados, aqueles que são sérios. E Allan Kardec vai responder: quando eles apenas servissem para dar-nos a prova da sua existência e de serem almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Só aqui já é muito interessante, porque dissessem o que dissessem esses espíritos, uma vez a ciência reconhecendo que a vida não acaba com a morte, já mudaria tudo, Aloísio Guigino. Essa foi um dos pontos fundamentais para o momento da chegada da revelação espírita, né? Onde graçava o materialismo, isto é, após a morte física ou nada, e o espiritismo veio mostrar que a vida continua. Então, que os espíritos que estavam aqui continuam próximos ou ligados ao nosso orbe, e só isso aí já é um ponto muito importante para que nós possamos raciocinar que nós somos espíritos imortais. Tá? E isso muda o nosso ponto de vista. Para nós que estamos aqui conversando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, você que está aí na sua casa, você que está aí pela internet, nós já entendemos isso, né? Nós já aceitamos essa realidade. Mas a verdade é que a ciência dita oficial, ela rejeita essa realidade como algo não científico. Para a ciência tradicional, e aí a partir disso, a influência em toda a área de educação, porque os educadores, eles passam uma visão de mundo onde nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E aí acabou. E aí toda a ciência, com esta visão aqui, como diz Allan Kardec, né, que apenas servisse para nos dar a prova da existência da vida que continua. Isso muda muita coisa dentro da psicologia, muita coisa dentro das filosofias, da psiquiatria, da ciência médica,
da antropologia, de tudo. Quando você entende que a vida não é só isso daqui que nós vivemos, que ela continua, e todos os desdobramentos, né, do que acontece depois da morte, da relação daqueles que estão do outro lado da vida conosco que aqui estamos, gente, é uma mudança radical de paradigma para toda a sociedade e para toda a nossa ciência. E a doutrina dos espíritos, ela tem os pontos básicos, fundamentais, entre eles a imortalidade da alma, né? Então, é um dos pilares da doutrina dos espíritos. E quando nós juntamos com um outro pilar, que é a reencarnação, que é o processo de nossa evolução através da correção das imperfeições que nós ainda trazemos conosco, nós vemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui um estágio para nos apresentarmos no regresso à verdadeira vida, que é a vida espiritual, numa situação melhor do que aquela que quando aqui nós chegamos. E isto faz parte de um processo de evolução, como dizem os espíritos, que a reencarnação é o caminho para que nós atinjamos o nosso objetivo, que é a felicidade, que é a perfeição. Então, a vida há de continuar, certo? Então, dentro desse princípio, se fosse só isso, essa manifestação dos espíritos, tivesse apenas essa proposta de demonstrar que a vida continua, já seria algo que nos faz pensar muito, certo, no que nós estamos fazendo aqui. O Dr. Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco, ele traz essas questões todas para o âmbito da ciência. E ele fala lá no livro Psicologia do Futuro, né, mostrando o seguinte, quais as implicações práticas que isso tem para a ciência. E ele disse que recebeu certa vez um paciente em tratamento psiquiátrico, e esse paciente tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E o paciente, ele dizia ouvir vozes. E tem tudo a ver com o que Kardec está falando aqui. Olha como muda tudo a perspectiva. E o Dr. Stanislav, naquele momento, ele não levou aquilo muito a sério, até porque dentro do conhecimento científico, na área da psiquiatria, ouvir vozes está enquadrado dentro de um processo de esquizofrenia. Ponto. Se o Aloysio chegar hoje, em qualquer psiquiatra, com raríssimas exceções, e o psiquiatra falar, Aloysio Guigino, o que ele traz aqui, o que está acontecendo? Aí o Aloysio fala assim, não, doutor, é porque eu ouço vozes. O médico já vai olhar para o Aloysio e vai entender claramente, dentro a partir do que ele está relatando, que o Aloysio é possivelmente um paciente que tem esquizofrenia. E aí o Dr. Stanislav chegou para o paciente e falou assim, não, eu acredito em você. Eu acredito que você escuta a voz. Aí o paciente, inteligente, chegou para o médico e falou o seguinte, não, o senhor não acredita em mim. O senhor está falando isso, mas eu sei que o senhor não acredita que eu escuto vozes. Aí o médico explicou. Olha, eu acredito sim que você escuta as vozes, que essas vozes são reais para você. O médico deu uma resposta inteligente, educada, para o paciente não se sentir agredido. Aí o paciente falou, não é isso que eu estou falando. Eu sei que o senhor está dizendo que as vozes são reais para mim, isto é, só para mim e mais para ninguém. Mas eu estou dizendo para o senhor que elas são reais. E aí ele disse assim, eu posso provar ao senhor. Aí o doutor Stanislav falou, então como é que você poderia me provar que essas vozes são reais? Ele falou assim, ela está aqui agora me falando. E aí deu o nome da pessoa que estava falando com ele e que essa pessoa estava pedindo ajuda porque ela tinha desencarnado e queria levar uma palavra de consolo para a mãe, que estava sofrendo muito. E aí o Dr. Stanislav falou, mas como é que a gente vai fazer isso? Não, ele está dando o nome dele, ele está dando o telefone dele para entrar em contato com a mãe dele. Aí o Dr. Stanislav falou, bem,
Se eu contasse isso para meus colegas psiquiatras, eles iam achar que eu também estou louco, mas eu peguei, anotei o telefone e ligou na hora. Ligou na frente do paciente, o telefone tocou, e aí ele falou, eu queria falar com o fulano de tal, que era o nome da tal voz que disse que estava morta. Aí a mulher começou a chorar. Chorou no telefone. Aí ele falou, senhora, se acalme, o que houve? Ah, meu senhor, meu filho morreu semana passada. Eu estou sofrendo muito e tal. Aí ele falou rapidamente com a senhora, desligou o telefone e falou assim, eu ia ter que rever os meus conceitos. Olha como a ciência vai ter que rever muitos... Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que ouve voz é mediunidade. Tem casos que realmente é um processo de esquizofrenia clássico. Mas tem muitas pessoas que ouvem vozes, que veem espíritos e que não são esquizofrênicos. Tem uma agora entrando aqui. Daqui a pouco ela fala. Então, assim, para a psiquiatria clássica, Luiz Guigino, para a psiquiatra Chico Xavier, era um esquizofrênico. É isso. A ciência, do modo geral, ela se limita muito à ciência material. Tá? Então, nós estamos falando de uma coisa que transcende a matéria, certo? Que é o espírito. Tá? Então, se nós já entendemos que existe alguma coisa a mais que sobrevive ao corpo físico, nós temos que buscar a solução ou as respostas para as nossas perguntas, considerando a existência do espírito que continua a sua caminhada na sua verdadeira vida. Então, e para a ciência é muito complicado, porque a ciência tradicional, ela considera apenas como um fenômeno que deva ser considerado aquele que possa ser repetido tantas vezes quantas necessárias e tenha sempre o mesmo resultado. Isso seria válido com relação à matéria, mas não com relação a uma vontade própria, que é a vontade do espírito, que vai determinar respostas variáveis de acordo com a situação. Então há um impasse entre uma coisa e outra, mas conforme o Eduardo lembrou, nós todos caminhamos para uma união da filosofia e da ciência, porque todas têm a mesma origem do Criador. Então nós caminhamos para esse casamento entre a ciência e a filosofia, ou a religião, como queiram, certo? E vamos chegar lá. Cada vez mais estamos dando passos pequenos, mas em direção a isso. E é isso aí, né? Então, estou aqui confirmando, o nome do rapaz desencarnado era Ladislav. Está lá no livro Psicologia do Futuro, de Stanislav Grof, um psiquiatra, né? E assim como muitos, como o Dr. Stanislav, o Dr. Brian Weiss também era ateu, e foi forçado pela sua prática clínica a reconhecer que a vida continuava. E para eles, mudou completamente a visão que eles tinham sobre a psiquiatria e a psicologia. Miranda, quem vê espírito e ouve vozes, para muitos psiquiatras é esquizofrênico. A própria pessoa se pensa doido. Entendeu? A própria pessoa e muitos, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, que ele escreveu ainda encarnado, ele fala que grande parte das pessoas que estavam à época internadas nos nosocomes, hospitais psiquiátricos, não eram loucas, eram médios. E isso que Kardec está explicando aqui para o visitante é fundamental quando Kardec diz que quando os espíritos, servissem apenas para nos dar a prova da existência e de serem as almas dos homens, só isso já teria uma grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e que ignoram o que será depois da morte. E aí Kardec vai continuar aqui na resposta, já no segundo parágrafo dessa resposta. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações.
E só assim se aprende a distinguir a verdade da impostura. E que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem, e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo, é necessário estudá-lo sob todas as faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá, e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Então, uma vez nós reconhecendo que existem os espíritos e que eles são as almas dos homens que viveram na Terra, basta nós olharmos o que é a vida aqui para nós termos uma ideia de como é a vida lá. E saber que se do mesmo jeito que a gente não pode confiar em qualquer pessoa com quem nós convivemos, assim também acontece no mundo dos espíritos. Maria de Fátima Miranda. É a observação em tudo, né? Kardec, ele dá exemplo para nós em toda situação, porque ele não foi precipitado. É verdade que era um espírito que já reencarnou com uma sobriedade conquistada, né? E nos convida a isso no dia a dia. E nós vamos observar que é uma conduta que deve ser colocada em prática não só nas coisas pertinentes à doutrina espírita, à mediunidade, mas à própria vida. Enquanto vocês estavam falando, olha, eu já lembrei de várias situações dele, mas agora parece que fez um clarão na minha mente. Eu tive um tio, Gilson, que ele foi tratado como esquizofrênico. E ele realmente tinha um processo muito sofrido, muito doloroso. Mas ele tinha momentos de lucidez, sabe? Que era algo, eu estava lembrando dele em alguns momentos de lucidez, assim. E tinha um detalhe dele que eu nunca tinha parado, depois que eu conheci a doutrina espírita, para analisar. Antigamente, lá no Nordeste, o pessoal usava muito baú, não é? E os baús, eles eram forrados por um material que eu não sei se aquilo era um papelão grosso, se era um tecido, alguma coisa. E minha avó ficava muito chateada, porque o baú que ficava de acesso a ele no quarto, ele rabiscou o baú todo por dentro. Só que eu estou me lembrando agora que não era uma escrita, não era português. Era uma escrita que era da esquerda para a direita. Ele escrevia da direita para a esquerda, sei lá. Nós escrevemos da esquerda para a direita, não é? Ele escrevia da direita para a esquerda. E as letras não eram coisas... Agora que eu estou vendo, gente, já tinha pensado nisso, na mediunidade dele e tal. Ele chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico. Então, fez todo um tratamento na área de psiquiatria. Mas esse detalhe que eu agora estou lembrando, que ele rabiscava a parede do quarto dele... E agora eu estou vendo que aquele era um idioma diferente, não era português. E ainda numa formação, organização de grafia totalmente diferente do que a gente conhece aqui no Ocidente. E eu fico imaginando, meu Deus, como a minha avó sofreu. Ainda bem que ela tinha a grandeza de dizer assim, olha, eu sou católica, eu vou à igreja e tenho meu compromisso. Se vocês acham que o tratamento dele é viável na casa espírita, fiquem à vontade. Eu não vou sair da igreja para ir à casa espírita. Mas vocês levem a casa espírita e eu vou continuar na igreja orando por ele. E esses detalhes agora nos chamam a atenção, não é? No dia a dia. Como nós temos que ter esse critério de observar tudo? Porque às vezes uma palavra está muito bem formulada, mas um detalhe mostra ali a índole de quem está falando, as intenções. E Kardec, ele conseguiu
não se colocando um ser humano perfeito, mas ele conseguiu reunir os recursos necessários para ser o instrumento mais fiel de Jesus na filtragem da doutrina. Eu tenho muito respeito a Leon Denis, ele tem um trabalho excelente, sabe? Mas eu não consigo ver outra pessoa com aquela expertise, com tudo que Kardec ofereceu para nós. Leon Denis, jovem, autodidata, estudou, pesquisou, se dedicou. Eu imagino que Leon Denis hoje está luz pura por aí junto com Kardec. Mas essa sobriedade do Hipólito e Leon Denis Arrivaio, gente, como nós aprendemos com ele? Não há como nós fazermos comparações, né? Porque nós esquecemos de uma coisa que é muito importante. Kardec, Hipólito e Leon Denis Arrivaio, né? Não Kardec, Hipólito e Leon, ele era assistido pelos espíritos, ele era orientado pelos espíritos. Mais de uma vez nós temos depoimentos feitos pelo próprio Hipólito e Leon, certo? De momentos em que os espíritos intervieram para que mudasse alguma coisa que não estava correta. Então, se fosse Leon Denis que tivesse essa tarefa que tinha Kardec, ele também teria a assistência da espiritualidade. Então, é muito difícil nós fazermos uma comparação de alguém que estava trabalhando numa missão com um M muito grande, certo? Que foi Hipólito e Leon, e o outro que estava de reserva, vamos dizer assim. Chegando para beber Leon na Denis, fonte. Leon Denis era um reserva. Sim. Kardec, mesmo porque não estava personificado em Hipólito, então tinha que haver uma oportunidade outra. Porque Kardec pergunta, mas e se eu falhar? Certo? Outro virá em seu lugar, e já estava lá. Isso. Certo? Já estava lá. Então, eu acho que cada um tem a sua missão, a sua tarefa. E na realização da missão, da tarefa de cada um, nós temos a assistência da espiritualidade. Você agora nos ajuda a entender, porque quando nós lemos Kardec perguntando, e se eu falir, não é? Aí nós falamos, é a humildade dele. Mas agora é que nós, nessa conversa interessante, muito bom, obrigado, Jesus. Eu estou raciocinando. Essa falência do Kardec era ele dizendo assim, e se eu não conseguir ser dócil, humilde o bastante? Porque, olha, era alguém que tinha um conhecimento profundo, era dedicado, mas tinha a grandeza de ter receptividade àqueles que estavam do lado dele. Reconhecer que a tarefa vinha de alguém mais sóbrio que ele. E chega uma hora que no Livro dos Espíritos você não sabe quem é que está mais ajustado ali no nível de maturidade, de superioridade. Se é quem faz a pergunta ou quem responde, porque os dois se casam ali, não é? Mesmo considerando que os espíritos estavam do lado orientando, mas é essa grandeza, a humildade de estar receptivo a essa ajuda. Nós temos aí, inclusive, a manifestação de vários espíritos que nós conhecemos, admiramos, respeitamos pelo saber e pela grandeza espiritual que eles apresentam, como o caso de Emmanuel, né, em que nos diz, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Certo? Então a chave para abrir esta porta está no trabalho desse homem. Então é muito importante que nós entendamos, certo, que nós estamos sempre acompanhados e assistidos no caminho das tarefas que nós nos comprometemos. E Kardec tinha um compromisso muito grande, certo, de trazer, e para isso ele foi preparado. Certo? Então ele tinha esse compromisso e trouxe, certo? E realizou. Certo? E dito isto, estamos chegando ao final aí de mais um programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, mas prometemos na semana que vem aqui estarmos novamente, como diz a Luiz Guigino, se Jesus permitir, e ele há de permitir. Não é isso, Luiz? Se Deus quiser, e ele há de querer. Há de querer. Muita Jesus paz. nos conduza. E temos que terminar com Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859, não é isso, meu parceiro? Exatamente, estamos chegando, né? Estamos falando do capítulo O Músculo Estalante, de junho de 1859. Mas antes disso, vamos convidar a galera para o Clube da Fraternidade, Renato. Sim, você que é o expert no Clube da Fraternidade, telefones e tudo mais. Exatamente, né? É só acessar lá, né, nosso site, né? Ali tem todas as informações. Rádio Rio de Janeiro .digital, na aba Clube da Fraternidade. Tem todas as informações lá para você participar, para você ser um membro, né, desse trabalho aí e continuar ajudando a Rádio Rio de Janeiro a levar aí a sua mensagem, né, que salva tantas pessoas. Pode participar também lá direto pelo telefone, que também é o WhatsApp, é o 21 3386 1422, Bill Fabiano Cordeiro. É isso aí, através das mídias sociais e do YouTube também, acompanha a nossa programação, né, no YouTube, Facebook, Instagram, e o Instagram também. Qual é o Instagram do Renato? Instagram pessoal, Renato. Pessoal, Renato.f.souza. Renato.f.souza. Do Bill Fabiano é @CordeiroBill. Procurem a gente lá. Tem muita coisa boa no nosso WhatsApp, muitas fotos, né? Sim. Com certeza, nosso Instagram, né? É isso aí, mandar um abraço também pro pessoal lá da UCEAV, que é a União Cristã Espírita Amor e Verdade, lá no Boqueirão, a casa que me abraçou lá, estou trabalhando mediunicamente lá. E o pessoal, obviamente, do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, né, Renato? Com certeza. Um beijo para todos. Não podemos esquecer, né? Nunca, nossa casa mater. Isso, uma curiosidade, né? Nós estamos em junho de 2023. Junho de 2023 e o primeiro programa de junho. Olha só, e estamos aqui fazendo Revista Espírita de junho de 1859. Pela primeira vez na história a gente está igualado, né? Sem dúvida. Isso aí, então vamos dar continuidade, né? Como eu falei, a gente está no capítulo O Músculo Estalante e continuando aqui, voltando um parágrafo acima, que diz o seguinte: mas direis tratar-se de criaturas de boa fé, vítimas de uma ilusão. Não negamos o efeito, apenas contestamos a causa que lhe atribuís. A ciência acaba de descobrir a verdadeira causa, tornando-a conhecida, e por isso mesmo fazendo desabar todo esse altar de fantasias místicas em um mundo invisível que pode seduzir as imaginações exaltadas, embora sinceras. Dando continuidade aqui então, não nos vangloriamos de sabedoria, nem muito menos ousaríamos colocar-nos no mesmo nível de nossos honrados adversários. Diremos tão somente que nossos estudos pessoais de anatomia e de ciências físicas e naturais que tivemos a honra de professar nos permitem compreender a sua teoria e que de modo algum nos sentimos aturdidos por essa avalanche de palavreado técnico. Os fenômenos de que falam são-nos perfeitamente conhecidos. Em nossas observações sobre os efeitos atribuídos aos seres invisíveis, tivemos o cuidado de não negligenciar uma causa tão patente de desprezo. Quando um fato se apresenta, não nos contentamos com uma única observação. Queremos vê-lo sobre todos os ângulos, sobre todas as faces. E, antes de aceitar uma teoria, imaginamos se ela corresponde a todas as circunstâncias. Se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la. Numa palavra, se resolve todas as questões. É importante, né, Renato? O que Kardec está colocando aqui, né? De a gente aceitar, né, todas as teorias de forma cega, né, e absoluta.
o nosso codificador nos alerta mais uma vez aqui da necessidade de nós avaliarmos todos os pontos de vista, né, Renato? Antes de aceitar uma teoria, imaginamos se ela corresponde a todas as circunstâncias, se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la lá na frente, né? E Kardec vai até tão fundo que ele diz, né? Lá na frente, se tudo aquilo que os espíritos estão dizendo para nós aqui, a ciência comprovar o contrário, acredita na ciência, né? Quer dizer, então é mais uma forma da gente associar, né, Renato, ou aliar, né, as informações que os espíritos nos trazem com o conhecimento científico. Obviamente muitas coisas a ciência ainda não comprova, né, que a doutrina espírita nos traz, mas se ela conseguisse comprovar o contrário, deveríamos acreditar na ciência. Perfeito, exatamente isso, né? É o conhecimento. Conhecimento é o conjunto, né, de todas as situações que você foi tendo contato ao longo de uma vida, ao longo de um tempo. Dentro desses conhecimentos existem as coisas que ficam arcaicas de alguma forma e que vão sendo melhoradas, que vão sendo desvendadas, aprimoradas, não é? É dessa forma que a gente precisa ver. Então, aí você vai começando a entender o que realmente é verdade, não é? Daquilo que não é mais, não seria num primeiro momento daquele jeito. Sim, né? Sim. E a gente tem muitos exemplos nesse sentido, né? Muitos e muitos exemplos. Kardec tem uma pergunta no livro dos Espíritos, né? Que ele fala, se eu não me engano, a respeito dessa questão aí, que é daquilo que você passa para o outro, né? Do conhecimento que você passa para o outro. E vem aí a doutrina espírita, sem dúvida, para nos mostrar tudo isso e esclarecer-nos acerca do que a gente precisava saber no momento certo. Exatamente, perfeito. Então vamos continuar aqui. A verdade tem o seu preço. Admitis bem, senhores, que esta maneira de proceder é bastante lógica. Pois bem, malgrado todo o respeito devido ao vosso saber, apresentam-se algumas dificuldades na aplicação de vosso sistema, aquilo que se costuma chamar de espíritos batedores. Em primeiro lugar, é no mínimo singular que esta faculdade, até o momento excepcional e vista como um caso patológico, qualificada pelo senhor Jobert de Lambeio, ou Lambalé, Lambeio ou Lambalé? Lambalé, né? Lambalé, né? Vamos falar de... Estamos na França, né? Vamos falar Lambalé. Isso. De rara e singular afeição, de repente se tenha tornado tão comum. É verdade que o senhor de Lambalé diz que todo homem pode adquiri-la pelo exercício, mas como também afirmou que ela se faz acompanhar de dor e fadiga, o que é bastante natural, e de convir que precisamos ter uma vontade de mistificar muito forte para fazer nosso músculo estalar durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso a nada leva, e pelo só prazer de divertir as pessoas. Quer continuar aí, Renato? Sim, ele diz assim: mas falemos seriamente, né? E isso é mais grave porque vem da ciência. Esses senhores que descobriram essa maravilhosa propriedade do músculo longo perôneo não desconfiam de tudo o que esse músculo pode fazer. Ora, eis um belo problema para resolver. Os tendões deslocados não batem somente nas goteiras ósseas, por um efeito verdadeiramente bizarro. Vão bater contra as portas, as paredes, os tetos, e isso à vontade, em tal lugar designado. Mas eis o que é mais forte, e vede quanto a ciência está longe de desconfiar de todas as virtudes desse músculo estalador. Ele tem o poder de levantar uma mesa sem a tocar, de a fazer bater os pés, passear num aposento, sem manter, né, e se manter no espaço sem ponto de apoio, de abrir e de fechar, e de avaliar a sua força, né, de a fazer quebrar ao cair. Credes que se trata de uma mesa frágil e leve como uma pluma, e que se ergue soprando em cima. Ele faz uma pergunta aqui, né? Então ele vai dizendo: desenganai-vos, se trata
de mesas pesadas e maciças, pesando 56 quilos, que obedecem às mocinhas, às crianças. Mas dirá o Sr. Chief: jamais vi esses prodígios. Isso é fácil de conceber. Ele não quis ver senão as pernas. Em suas observações, o Sr. Chief empregou a necessária independência de ideias. Estava livre de toda a prevenção. Disso é permitido duvidar, não somos nós que o dizemos, é o Sr. Joubert. Segundo ele, o Sr. Chief perguntou, falando dos médiuns, se a sede desses ruídos, né, ou a sede desses ruídos, né, não estava antes neles do que fora deles. Seus conhecimentos anatômicos levaram-no a pensar que bem poderia estar na perna. Esta maneira de ver estava bem assentada em seu espírito, etc. Assim, da declaração do Sr. Joubert, o Sr. Chief tomou por ponto de partida não os fatos, mas a sua própria ideia, sua ideia pré-concebida, bem assentada. Daí as pesquisas em um sentido exclusivo e, por consequência, uma teoria exclusiva que explica perfeitamente o fato que ele viu, mas não aqueles que não viu. E por que não viu? Porque em seu pensamento ele não tinha senão um ponto de partida verdadeiro e uma explicação verdadeira. Partindo daí, todo o resto deveria ser falso e não mereceria exame. Disso resultou que, em seu ardor de rachar os médiuns ao meio, ele feriu de lado. Muito bem, seu programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Estamos aqui, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo. E aí, Renato, o que a gente pode concluir aí dessas... Ele vem falando, né, pesquisas, das questões. Eu me lembrei de uma questão importante, que é a questão do olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Que é super importante, que a gente tem no Evangelho, né, também. E havia aqui uma intenção de rachar mesmo. Dizer, olha, isso não é verdade, né? Isso não acontece. Coincidentemente, estava vendo até uma palestra ontem sobre isso, lá da UCEAV, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olha aí. Tá vendo? Nada é por acaso, né? Não existe Paulo acaso. Almeida, lá, meu mentor lá na casa, meu professor, Paulo Almeida. Então, a gente precisa estar prestando muita atenção, né? Porque vão existir, sem dúvida nenhuma, essas questões em que eles vão rebatendo, né? Não, isso não é assim, não. Isso não existe, isso não é assim. E, no entanto, as coisas são muito sutis. Sim. Por isso que requer de nós uma concentração, requer de nós, não é? Um estado melhor para você poder estar dentro de um trabalho e observar que as coisas acontecem ao nosso redor e a gente não se dá conta. Tem coisas que são realmente do dia a dia, né? A gente pode dizer, sim, mas tem outras que são causadas pelo magnetismo, pelas questões ligadas à mediunidade, né, Bill? Sem dúvida, eu acho que é importante nisso tudo aí que a gente falava anteriormente aí sobre a questão das crenças, né, de você não acreditar em tudo, ou você não aceitar qualquer teoria, né. Eu acho que a grande questão é sempre a busca pelo equilíbrio, né, meu parceiro? É você não sair acreditando em qualquer coisa, mas também não rechaçar tudo, né? Falar, não, minha razão não permite acreditar nisso. Cara, porque assim, me fugiu agora de quem é a frase, porque eu acabo esquecendo sempre o nome das pessoas, né? O que a gente conhece é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. Perfeito. Né? Uhum. Então, o que eu acredito, lógico, a gente anda em conjunto, em parceria e em paralelo ao que a codificação nos traz, porque nós somos espíritas e nós vivenciamos a doutrina espírita, né, Renato? Mas a espiritualidade, ela se utiliza para alcançar as consciências de todas as pessoas do planeta, seja encarnado ou desencarnado, sei lá, mais de 30 bilhões de espíritos, ela se utiliza da maneira que a pessoa acredita, né? Porque ela não pode falar com um protestante
sobre reencarnação, sobre isso, sobre aquilo, porque ele não vai acreditar. Perfeito. Então, se o protestante acredita que ela ouviu o Espírito Santo, os espíritos vão se apresentar como Espírito Santo. Que seja. Que seja, não importa. Que seja. Aqui não é uma questão de doutrina, né? É uma questão de crença, né, Renato? Sim. Então, a gente não pode nunca falar, eu e o Renato aqui, com todo respeito à nossa transformadora doutrina, aqui isso não existe. A gente não tem condições disso. Não. Porque tudo é possível. Volto a falar. O que nós conhecemos é uma gota. O que desconhecemos é um oceano. Procurei, Renato, por favor, de quem é essa frase que eu esqueci aí. O que nós conhecemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. É uma criatura muito, muito famosa, muito conhecida, que eu agora esqueci. Então a gente tem que colocar em mente isso. A espiritualidade se comunica com as pessoas, seja quaisquer que sejam as crenças, conforme a crença da pessoa. A minha esposa, por exemplo, Andréa Mota, ela não acredita em nada que não venha através de um sonho. Não adianta eu falar, o Renato falar, ela não vai acreditar, porque ela tem uma desconfiança muito grande, isso também em Isaac excesso. Newton. Isaac Newton, olha só, somente Isaac Newton, mais ninguém além disso. Né? Ela tem uma desconfiança, por questões dela pessoais, né, tem dificuldade em acreditar em pessoas dentro do movimento religioso. Então ela fechou essa conexão com as outras situações. Ela só crê quando ela precisa de alguma informação através de sonhos. Então a espiritualidade, para eu alcançar a Andréa Mota vai ser através do sonho. E ponto. Então, mas tem a doutrina, tem o que não deixa de ser uma maneira, uma forma. Uma forma, como muitos têm. Pega aí o livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400, né? Como eles se comunicam conosco através dos sonhos. Sim. Uhum. Então, eu acho que é isso, né, Renato? A gente não abrir portas para tudo, mas tampouco fechar para qualquer coisa, né? Claro. É buscar o equilíbrio. Sim, com certeza. Quer continuar ou eu continuo, Renato? Posso continuar. Então, vamos lá. Credes, senhores, conhecer todas as virtudes do longo Perônio, porque o surpreendestes tocando guitarra em sua corrediça, né? Bem que sim. Eis outra coisa a ser registrada nos anais anatômicos, né? Crestes que o cérebro era a sede do pensamento errado? Se pode pensar pela cravelha? As pancadas dão provas de inteligência. Portanto, se esses golpes vêm exclusivamente do Perônio, que seja o longo, segundo o Sr. Schiff, ou o curto, segundo o Sr. Jaber. Seria preciso, portanto, se estender bem a esse respeito. É porque o Perônio é inteligente. Isso nada tem de espantoso. O médium, fazendo estalar seu músculo à vontade, executará o que quiserdes. Ele imitará a serra, o martelo, baterá o toque de reunir, o ritmo de uma música pedida. Seja mães, quando o ruído responde uma coisa que o médium desconhece inteiramente, que não pode saber. Quando vos diz esses pequenos segredos, que só vós sabeis, desses segredos que se gostaria de esconder no gorro de dormir. É preciso convir que o pensamento vem de outra parte, que não o seu cérebro. De onde vem ele? Por Deus, do longo Perônio. Isso não é tudo. Ele é também poeta, esse longo Perônio, porque pode, compor com versos encantadores, embora o médium jamais os soubesse fazer em sua vida. Ele é poliglota, porque dita coisas verdadeiramente muito sensatas, em línguas das quais o médium não sabe a primeira palavra. Ele é músico, nós o sabemos. O Sr. Schiff fez o seu executar sons harmoniosos, com ou sem sapato, diante de 50 pessoas. Sim, mas ele compõe. Vós, Senhor Dorgeval, que nos deste recentemente uma encantadora sonata, credes ingenuamente que foi espírito de Mozart que a vos ditou? Em verdade, senhores médiuns,
não desconfiáveis de terem tanto espírito em vosso calcanhar. Honra, pois, aqueles que fizeram essa descoberta, que seus nomes sejam escritos em letras grandes para a edificação da posteridade e a honra de sua memória. Ele vem fazendo relatos importantíssimos aqui acerca das coisas que a gente duvida. Sim. Não é? Como é que você vai duvidando disso, daquilo, de mais, daquilo outro, né? Duvidando de uma série de questões aí. É preciso a gente ter muita tranquilidade, muito discernimento. As coisas acontecem debaixo do nosso nariz. E vai buscar, primeiro, né? Por que isso está acontecendo? Vai buscar. Vai existir, com certeza, alguma explicação. Sim. Ou ainda que não tenha uma explicação para aquilo naquele momento, você vai saber, aconteceu algo que eu vou botar na conta do sobrenatural, por enquanto. Porque não existe, né? Essa questão. Existe o inabitual. Isso, é o inabitual, né? Até que se tenha uma explicação que no momento eu não consigo compreender, ou não tive um acesso, ou, enfim, né? A gente deve sempre colocar na caixinha da dúvida, né? Mas nunca da negação. Exato. Por negar, né? Uhum. Porque, como a gente lembrou essa frase aí de Newton, né? O que a gente conhece, né, Renato? Nada. Então, a nossa vaidade, o nosso orgulho vai sempre falar, não, isso aí não existe, porque eu não conheço. Pô, o que não existe é você pensar dessa forma, né? Sim. Quer dizer, eu posso pensar assim, o Renato também pode pensar assim, porque nós somos orgulhosos, somos vaidosos. Só que a diferença de nós e vocês que estão escutando é que quando a gente tem esse despertar da doutrina espírita para a nossa realidade, a gente começa a ir sepultando, né? Ou pelo menos tentar essas mais inclinações nossas, né, Renato? Esse orgulho, essa vaidade. Bom, eu não conheço, posso até duvidar, mas pode ser que exista. Então a gente tem que trabalhar sempre com as possibilidades. Volto a repetir. Nunca aceitar tudo cegamente, nem tampouco negar tudo pelo simples fato de que você não conhece. Como muitos cientistas fazem, até porque, na verdade, a função, digamos assim, a função deles é essa mesmo, é duvidar, é pesquisar, é buscar, através da comprovação material, né, é isso tudo que a gente está falando aqui. Então, a nossa torcida, né, Renata, porque eles... Obviamente isso vai acontecer no tempo predito, né? Tudo que a gente fala aqui, que a gente lê através da espiritualidade, se dê, né, de forma tranquila. Interessante, né? Que o Emmanuel vem falando numa mensagem para o Chico, no livro de 1938, né? Ele tem uma parte em que ele diz assim, estás muito longe ainda de desvendar todas as incógnitas da ciência espírita. Ponto. Não é? Ou seja, fica na tua. É o que tem aí. Espera, que já está muito bom. É muita informação já. Concatena primeiro essas daí, depois a gente dá sequência. Né? Vamos assimilar isso aí já vai nos servir para melhorar, né? Bastante. Com certeza. Eu estava até querendo lembrar, a gente estava falando sobre as questões aí de você não acreditar em tudo, aí me fugiu, né? Uma informação. A gente, que me fugiu de novo agora, mas vamos dar sequência, daqui a pouco eu lembro. Né? Posso continuar aqui, Renato? Estamos quase acabando, viu? Acabando, eu estou aqui olhando para o Renato, eu não estou vendo o tempo correr aqui, porque a gente trabalha, né, com o tempo aqui, né? A gente trabalha com o time, e se a gente fugir desse tempo, depois a direção aperta o nosso calo, né? Porque tem toda uma questão aí filosófica, apostólica, enfim. Com certeza. É isso, pessoal. Com certeza. Agradecemos a presença de todos vocês, a companhia de vocês, na verdade. Esse é o programa Luz na Penumbra. Nos despedimos aqui, prometendo, se Deus permitir, voltarmos na próxima semana. Um beijo no coração de todos. Renatão, meu parceiro? Isso aí, não esqueçam, quem puder, né, quem ainda não se associou, Clube da Fraternidade, né? Procura lá, a gente passou aqui na abertura do programa as formas pelas quais você pode estar acessando, né, nosso site, RádioRioDeJaneiro.digital, na aba Clube da Fraternidade, ou telefone 21 3386 1422. Sexta-feira que vem a gente está de volta, não é isso, Bill? Se Deus quiser, pessoal, um beijo no coração de todos, uma boa noite. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.